Essa BMW ficava sempre numa casa meio abandonada, perto do meu trabalho, era o caminho do meu trabalho. E eu ficava vendo ela todos os dias, até que um dia eu passei na frente dessa casa abandonada e vi que estava em reforma. E aí eu parei para perguntar sobre o carro que estava lá dentro, que era essa BMW aqui. O primeiro desafio foi como tirar ela de lá, achar o dono, enfim, né? Teve meses aí de pesquisa, corri atrás de placa, do ex-morador, porque quem cuidava da casa do espólio não era o dono da casa, nem o dono do carro. E aí acabei ativando os amigos, quem eu conhecia da cidade, né, aqui de Campinas. Até que eu encontrei o dono, fiz uma proposta e adquiri o carro, né. Aí ele contou toda a história do carro, enfim. O desafio maior era falar por onde começar, né, o que fazer com esse carro. Então à primeira vista eu deixei ele guardado na casa de um parente, até eu pensar o que ia fazer exatamente com o carro. E a partir daí, né, ver como é o estado da lataria, do motor, suspensão e tudo isso, né? Mas o mais desafiador foi ver o estado do carro, como ele estava, né? A estrutura dele, as partes, né, essenciais dele, né? O mais desafiador foi isso. Ela estava abandonada há mais de 10 anos, né, nessa casa, que era parte de um espólio de uma herança. E o primeiro defeito que eu vi nela foi que o vidro estava aberto, o vidro do lado do passageiro. Tem apenas uns podres, alguns lugares, né, que foi a primeira vista que eu vi, né. A curiosidade desse carro é o quê? Que é uma BMW antiga e tem poucas no Brasil, pouquíssimas. Todo mundo que tem uma dessa eu fiz amizade, pelo menos na internet. Então a gente conhece peças, enfim. Troca experiências, enfim, a gente fez até um pequeno grupo de pessoas que tem um modelo igual esse aqui no Brasil, que eu conheço são 5 ou 6, né, modelos parecidos. Exatamente igual esse não existe, porque esse daqui é uma injeção direta, né, de combustível, né, da Bosch, né, mistura mecânica, é um ensaio para injeção eletrônica, né, tem componentes mecânicos e componentes elétricos, né, nessa junção de injeção direta, tipo um motor a diesel. E a curiosidade dele é que ele é assim um clássico, né? Então, a história do carro é muito interessante, né? É enorme, acho que nem cabe no vídeo de tanta coisa que aconteceu já com esse carro, mas a última parcela é que ele ficou dentro dessa casa, que era parte de um espólio de uma herança, né? E ele foi de um cara de BH que comprou o carro do consulado alemão em BH. E aí esse cara pegou esse carro, o carro ficou na família por anos, levou filha para casamento, enfim. Foi uma história legal, só que ele terminou como o quê? Fazendo parte de um espólio de herança, né? E ele teve que ficar parado, porque ninguém podia ter acesso a ele, né? E aí até que ele ficou nessa casa, né? Que a pessoa morreu e não teve mais acesso, daí os parentes tiveram conta, né? De resgatar ele, enfim, né, de deixar ele lá nessa casa. E depois eu encontrei ele, corri atrás, fez essa jornada, né, que é descobrir o dono, saber o que tinha, como tinha, se tinha, enfim, né. Aí depois que eu conheci o dono, ele me apresentou toda essa história do carro, né, e contou que o pai dele andou com o carro, que a irmã dele foi levada para o altar com o carro, né. Só que depois, por conta do espólio, né, da herança, ele ficou parado por todo esse tempo, certo? E ele contou que o pai dele já tinha feito uma pequena reforma nele, né? Já tinha trocado algumas peças, enfim, todos originais. Só que por conta de ter ficado parado, né, ele ficou nesse estado que vocês estão vendo. O projeto, eu tenho um carro há quase 5 anos, né? E o maior desafio é achar alguém que entenda do carro, né? Então, a princípio, a gente imaginou em tirar o motor e fazer uma adaptação para uma Fulltech, né? Por conta do sistema de alimentação não existe mais, ele tem uma ligação direta, né? A fabricação dele é uma injeção direta europeia, então não existe mais peças para isso, então a adaptação mais fácil e mais acessível seria a Fulltech, né? Só que agora o projeto eu acho que mudou por conta do valor do dólar, né? Importar peças para recuperar o motor é um pouco desafiador por conta do custo, né? Então o projeto tem duas vertentes, a gente está analisando se a gente vai fazer a Fulltech e mexer no motor original, ou adquirir um motor mais moderno e fazer a adaptação. E posteriormente fazer a parte da funilaria, a parte de suspensão, né? E a curiosidade dele é que ele é assim um clássico, né? Então se ele for restaurado do jeito certo, né, vai ter assim um valor sentimental e financeiro muito legal.